Prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo, Deus nos concede mais uma vez esse privilégio de estarmos iniciando mais este hangout para nós estudarmos as coisas concernentes ao reino de Deus. Como nós falamos sempre, o nosso objetivo aqui é de levar informações. E Deus há de trabalhar essas informações na sua mente, no seu coração e fazer o que Ele quer que você entenda. Nós aqui não convencemos ninguém de nada, nós levamos a informação, é isso que Deus nos orienta a fazer. Nós levamos as informações, né? Ele manda levar o evangelho a toda criatura. E ele diz que quem nos convence do erro e do pecado é o Espírito Santo, que mora dentro de nós, né? Esse Espírito de Deus que mora dentro de você, que vai te ajudar, te guiar, te orientar sobre os assuntos que você tem dúvida. Então, nós queremos mostrar aqui a continuação das informações que nós temos feito sobre o filme. Eu assisti ontem, fiquei curioso para ver, já mais ou menos esperava isso, desse período da nova ordem mundial. Você não vai esperar ninguém pregando o evangelho de Hollywood, né, irmão? A TV Globo pregando o evangelho, quando você viu lá como que é? A arca da aliança lá, ele não estava pregando o evangelho, ele estava simplesmente dizendo, ó, vamos botar essa arca aqui no altar, nós vamos dizer, os ignorantes vão entender que Jesus não é o Messias, Jesus não veio, né? Eles estão esperando o Messias, né? Que Jesus não é o Messias. Então, assim que eles fazem. A nossa preocupação hoje é com um grande número de pessoas que estão sem orientação da palavra de Deus. Qualquer coisa, eu falo isso aqui sempre, vou repetir, eu falei isso ontem, vou repetir hoje. Daniel 11, acho que é 25, diz assim, o anticristo vai dominar o mundo escondidamente, ou seja, secretamente, e ele vai dominar o mundo através do engano. É engano, é mentira. O Satanás, ele não é o pai dos ladrões, ele não é pai da prostituta, ele não é o pai dos assassinos, ele é conhecido como o pai da mentira. É o rótulo que caracteriza Satanás. Então, através da mentira, ele rouba, ele mata, ele prostitui, ele leva as pessoas para o inferno, tudo através da mentira, do engano. E nós estamos vivendo essa época da mentira. É o engano, é tudo que você vê, por exemplo. Nos filmes é tudo ficção. O Tom e Jerry existe? Não existe, é uma ficção. O Pato Donald existiu? Não existe, isso é ficção. O Coelhinho da Páscoa existe? Não, é uma ficção. O Papai Noel existe? Não, é uma ficção. E esses personagens passam a fazer parte da nossa vida como se fosse um personagem real. Né? O Batman, o Superman, as pessoas conversam como se tivesse morado com ele, ou é o vizinho. Não, o Batman mora lá perto de casa. O Robin é em frente. O Superman, ele é parente lá do meu tio. Enquanto dá a impressão que isso é tudo ficção, gente. Isso é tudo mentira, é um mundo de ilusão. E esse filme de Noé é mais uma ilusão, não tem nada a ver com a Bíblia, irmão. Isso é uma degradação da palavra de Deus, é uma afronta, é uma blasfêmia. Eu cheguei a escrever aí com o nome, é uma blasfêmia, a palavra de Deus. O que ele escreveu ali sobre Noé, irmão, só relatando um detalhe no filme que estava lembrando aqui agora, o filme inicia, Noé lá no deserto, encontra uns restos mortais, aí tem uma criança, ele salva essa criança, leva para morar com eles, né? Uma criança ferida, e depois ele vai lá conversar com Matusalém para saber o que estava acontecendo, não sei o quê. Aí quando chega lá que ele encontra Matusalém, ele põe a mão assim na cabeça, tipo uma hipnose, e faz o filho de Noé dormir. Falou, porque a conversa que nós vamos falar aqui é secreta. Então, o seu filho não pode ouvir a nossa conversa. Aí põe a mão na testa da criança, faz tipo uma hipnose assim, a criança dorme. Aí eles vão conversar, ele vai lá, assim, aquele jarro de deboche, pega uma cuba assim, e coloca um chá, e dá para Noé tomar aquele chá. Como fosse um santo daime, um chá de cocaína, ou um cigarro de maconha. Aí Noé viaja no tempo, aí ele começa a sonhar, ver os sonhos, aquelas coisas todas lá. Quer dizer, os altos graus da sociedade secreta fazem uso de drogas que eles dizem, nós precisamos encontrar a luz.
Então aí Noé foi encontrar a luz. O filme já começa assim, irmão. Eu pergunto, onde está isso na Bíblia? Só os irmãos lembrarem, no início do milênio, acho que foi em 990, perto do ano 1000, já existiam as pessoas que faziam uso de drogas do haxixe. Daí que surgiu a palavra rachacinos. Eram as pessoas que usavam haxixe. Daí que surgiu a palavra assassinos. Eles enchiam a cara de droga e iam matar as pessoas. Rachacinos. Não é? Então, isso faz parte. Aquele santo daime que criaram aqui em Amazonas, as pessoas tomavam aquele chá e viajavam. Os índios lá que mascavam a folha de coca. Então, eles fazem aquilo com ritual. Então, para eles obter a iluminação. Então, o filme de Noé já começa assim. Onde tem isso na Bíblia? Tem nada disso. Deus falou diretamente com Noé. Não é? Então, é uma coisa assim terrível, terrível. Esse filme é um exemplo de todos os outros filmes, se você for assistir, é algo para destruir a família, algo para incentivar o homossexualismo, a prostituição, para incentivar a violência. Não tem, eu vou dizer, irmão, não tem um filme que presta. Não tem um. Você vai pegar, você vai ver alguma coisa, gente, é triste. Eu não frequento cinema, eu não vou, tem um filme ou outro, mesmo seja um filme infantil, tem uma violência lá, tem um Tom e Jerry matando o gato, matando o rato, o cachorro matando o gato, e aquele negócio. Então, é violência o tempo todo. O cachorrinho lá da menina, da princesa, é Lúcifer, e vai embora e chama o nome do cachorrinho. Então, é tudo. O Josué Herion fala sobre esses filmes. Então, eu recomendo, irmão, você quer aprender alguma coisa? Pega a palavra de Deus, vai ler, vai orar, vai ler a palavra de Deus. Não sei se vai dar tempo da gente terminar isso tudo hoje, porque são praticamente, falando do dilúvio, começa em Gênesis 1 até 10, por ali falando de Noé. Não é? Então, é muita coisa. Eu vou tentar colocar alguns textos bíblicos para a gente ver que isso não tem nada a ver isso, irmão. Então eu fico triste com a blasfêmia da palavra de Deus, considerando, não, esses otários, nós vamos botar um filme aí. Irmão, esse filme não era para uma pessoa assistir esse filme. Se eles fizessem. Então eles põem o nome de Noé, eles poderiam botar o nome de qualquer outro personagem. Tudo do jeito que foi feito ali. Eles usam aquela tecnologia excelente para enganar as pessoas. Eu estou me lembrando de um filme, foi um documentário, foi feito assim, acho que é O Segredo da Tumba. Escreveram um livro sobre isso também. E fizeram esse documentário dizendo que encontraram lá em Jerusalém um túmulo que tinha o corpo de Jesus, tinha o corpo de Maria e o corpo de Judá, que era o filho de Jesus. E tem esse filme, eu tenho ele aqui, baixei, saiu num desses documentários aí da Discovery, você pode baixar também pela internet. O cineasta que fez esse filme, ele dizia simplesmente que Jesus, ele não ressuscitou, ele morreu e ficou ali. Ele não é Deus e ele provou aquilo. Graças a Deus que o arqueólogo que fez esse estudo encontrou 71 tumbas lá em Jerusalém com o nome de Yeshua, que era um nome comum hoje, como José, como Maria. Aí este cineasta pegou um desses túmulos e disse, esse é de Jesus, esse é de Maria e esse é de filho de Jesus, de Judá. E fez o filme, mostrou uma tumba bonita, aquele negócio antigo, tipo aqueles sarcófagos, e mostrou, tá vendo, isso aqui é uma coisa antiga, é o corpo de Jesus e não sei o quê. Sorte que o arqueólogo que estudou isso, Amos Kloner, irmão, não sei como eu consigo gravar esses nomes todos, isso foi feito em 1980, Amos Kloner, ele foi lá, estudou, ele encontrou 71 tumbas com o nome de Yeshua. Aí o cara pegou, ele falou, quem é você para dizer que esse corpo é de Jesus? Ele ainda debochou do cara. Você tem que pegar o DNA do pai para você afirmar que é. Como é que ele ia lá no céu pegar o sangue de Deus para botar junto com o sangue de Jesus para dizer que aquele corpo era de Jesus?
Ele ainda debochou do cara. Você precisa pegar o DNA do pai. Ele debochou. Sabe quem é esse cineasta que fez esta porcaria? O James Cameron, que eu fui pesquisar, Maçom Grau 33, interessado em jogar mentira no mundo. Qual o filmezinho que ele fez? Avatar, esse 3D. Ele fez o filme Titanic. Irmão, esses homens não são ignorantes, não, eles fazem isso de propósito, para levar a engano as pessoas. Você acha que o cara que fez esse filme, ele não sabe ler 10 capítulos da Bíblia, de Gênesis, que é o Pentateuco, que os judeus conhecem? Você acha que ele não sabe a verdade sobre o filme de Noé, que está ali relatado? Que é a Arca de Noé, ele não fez nenhuma referência, está lá no Monte Ararat, desde depois da Segunda Guerra Mundial que ele foi encontrado. Está lá no Monte Ararat, na Turquia, ele nem fotografou ou passou uma imagem no filme mostrando, olha aqui, a arca, um documentário, ela se encontra aqui. Irmão, então preste atenção, a intenção desses filmes é justamente mentir, levar engano, é desfazer a verdade da palavra de Deus. Então, isso não é erro, porque o cara errou, se enganou, não, irmão. Isso é um propósito deles fazerem filme para destruir a sua mente, o seu coração, para você não acreditar. Esse filme vai passar, daqui 10, 20, 50, quem sabe, 100 anos. Não, aquele filme de Noé é uma ficção, aquilo não existe não, você não vê lá o cara mostrando que vinham os anjos ajudar, que não sei o quê. Irmão, então é tudo mentira ali no filme. Não tem nada compatível ali com a palavra de Deus. Nós vamos mostrar isso agora, dentro da Bíblia. Então, eu vou pedir a nossa irmã Érica, que está conosco hoje, que ela nos eleve a Deus em oração, pedindo que Deus venha desfazer esse engano que os cinemas estão fazendo na mente e no coração das pessoas no mundo inteiro, principalmente essa tal de Hollywood, levando mais engano, mantendo a mente das pessoas ocupada com essas coisas tolas. Então vamos pedir que Deus tenha misericórdia, Ele que trabalha a mente e o coração das pessoas, que Ele desfaça esse engano através do Espírito Santo dele na mente e no coração das pessoas, principalmente aqui no Brasil, para que os brasileiros não sejam enganados com a mentira medíocre, com a blasfêmia que esse filme faz contra a palavra de Deus. Oremos com a nossa irmã Érica. Irmã Érica, está nos ouvindo? Às vezes a pessoa sai de frente do computador um momento, né? Vai na cozinha, volta. Ela tá sem som, doutor Pedrosa. Ela Escreveu está aqui no sem som. bate-papo. Então vai você que já entrou aí com som. Olhe para a gente, irmão. Então tá Pedindo a bom. intervenção de Deus contra essa obra de Satanás levando engano. Grandioso Deus, te pedimos nesse momento para que essa matéria venha destruir, Senhor, todos os enganos, todas as mentiras, para que essa informação venha alimentar almas, venha alimentar vidas, não só agora ao vivo, mas que seja também no momento que estiver sendo gravado, outras pessoas possam ouvir, que nosso país não fique simplesmente imparcial, essas coisas profanas, esses produtos de Hollywood que têm vindo para o nosso país, sendo despejado aqui, e muitas pessoas alimentando dessas coisas podres como se fosse verdade. Te pedimos também, Senhor, que proteja cada um que está aqui. Te peço também, Senhor, pela vida esse homem corajoso que é o Dr. Pedrosa. Eu te peço que o Senhor tome ele nas suas mãos, para que guarde ele, Senhor, para que ele possa trazer sempre essas mensagens, para que essas mensagens venham de encontro a essas mentiras da maçonaria, do alto satanismo e de tantas porcarias que estão sendo pregadas no nosso país. Te entrego na vida, a tua vida, a vida de todos aqui, a vida do Dr. Pedrosa e minha vida também, Senhor, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.
Agradecemos a participação do irmão Marcelo e hoje nós já confirmamos com o pastor Aragão, ele vai estar aqui conosco amanhã, não é? Para nós começarmos este trabalho. Então vamos passar o nosso estudo de hoje, voltando aqui à Arca de Noé, né? Aquela coisa linda, não foi um sonho, não foi uma ficção, a realidade, né? Lembrando que esta arca foi descoberta 4.800 anos depois, está lá em cima do Monte Ararat, como afirma na Bíblia, a arca, ela desceu no monte mais alto, onde a água foi baixando, ela tocou lá na Turquia, e ela está a 4.000 metros de altura, e no meio da neve ela está fragmentada, acho que em 2 ou 3 pedaços. E os cientistas já entraram lá, tiraram a madeira, analisaram direitinho a arca. Está lá em cima, fragmentado o formato dela, o comprimento dela, que é de 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Mediram o mesmo tamanho que está na Bíblia, como Deus mandou Noé fazer, rapaz. Que coisa espetacular. E Deus mandou ele colocar um par de cada casal de animais e a família de Noé. Né? Então era Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Esses são os relatos que nós temos na Bíblia. 8 pessoas. E lá no filme nós vamos mostrar aqui que eram só 6 pessoas. E estava só um filho de Noé, com uma esposa, e os outros 2 filhos sem esposa. Quer dizer, totalmente erros grosseiros. Erro não. É a deturpação mal intencionada da palavra. Né? Nós vamos mostrar aqui que um engenheiro lá na Holanda, ele fez, pegando as medidas que tem na Bíblia, mais ou menos similar ao que era a Arca de Noé. Ele fez esse barco aqui, né, mostrando um tamanho similar ao que foi a Arca de Noé. Bem, essa foto tem várias delas na internet, isso é real. E aqui que nós estamos mostrando, ó, lá em cima, tá vendo? Nós estamos no topo da montanha de 4.000 metros de altura. Olha o formato da arca ali em cima, irmão. Ali em cima, o formato da arca. Tá ali aqui, ó, atrás de mim, tá vendo ali? É o formato da arca, lá em cima do monte. Né? E ela está lá no gelo, a madeira acumulou várias camadas de como se diz, de areia, foram acumulando e virou pedra por cima da madeira. 4.800 anos ali, né? Então eles foram lá e conferiram a idade daquela madeira, essa idade que está ali. Nós vamos mostrar aqui para os irmãos, deixa eu ver se eu vou precisar botar outra para pegar total. Deixa eu acrescentar aqui mais uma screen, deixa eu ver se eu pego aqui. E assim pegar, deixa eu pegar o texto aqui, vamos ver. A gente não perder, não cortar a palavra, porque eu botei o texto maior para nós podermos acompanhar os versículos. Vou botar aqui assim. Deixa eu ver. Então, falando do filme Noé, de 2014, né? Então, opa, já fiz. Eu pego o filme aqui. Daqui, deixa eu botar os óculos aqui, que eu botei e tirei da tela. Aqui. Pronto. Aqui. Esse filme estreou na quinta-feira, dia 3 de abril de 2014, né? E ele foi uma obra do cineasta Darren Aronofsky. Isso aí você vê, são sionistas, viu, irmão? Não são nem judeus, são sionistas, são falsos judeus, esses homens que quiseram retratar isso daqui, mas de uma outra forma. Eles estão escrevendo aqui. É diferente do que está na Bíblia aqui. Tá? Apesar de ser uma obra baseada na Bíblia, tá vendo aqui?
o filme chega ao Brasil levantando polêmica e gerando políticas, né, críticas entre os evangélicos, né, que envolve uma discussão muito grande sobre a intenção de destruir o evangelho. Então, vou rapidamente, é muito extenso analisar o filme todo, irmão, é muita coisa, é muito detalhe, o filme não tem nada de Jesus. Então, nós vamos mostrar o que não é. É muita coisa. Se você pegar o que tem de Deus lá no filme, você provavelmente não vai encontrar nada. Mas olha o que ele diz, o filme diz que Adão e Eva são ditos que eles tinham só 3 filhos. E a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas. Não é? Então, eles só disseram que só falava em Caim, Abel e Sete. Eu só falava esses 3. Né? E a palavra de Deus mostra, vamos ver aqui em Gênesis 5:4, e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, que era o 3º filho, 800 anos e gerou filhos e filhas. Poxa, o cara viveu 800 anos e não fez mais nenhum filho? Não existia televisão naquela época, não é? O que a Eva e o Adão estavam fazendo lá? Então, era crescer e multiplicar, né, gente? É óbvio. O cara em 800 anos vai fazer 3 filhos. Né? Caim, Abel e Sete. Isso é óbvio, é só você ver e a palavra de Deus mostra isso. Né? E eles tiveram filhas e filhos. E lá eles só citam que foram os 3 filhos. Outra mentira do filme. O pai de Noé, Lameque, é morto por Tubal-Caim quando Noé é uma criança. Então, Noé morre, tá? O Lameque morre quando Noé é uma criança. Ou seja, Noé, vamos dizer assim, Noé tinha 1, 2, 3 anos e o pai dele morreu. Vamos ver o que a Bíblia diz? Lameque viveu 590 anos depois que Noé nasceu. Rapaz, depois que Noé nasceu, ele viveu 590 anos. E no filme eles dizem que assim eles mostram lá no filme. Assim que Noé nasceu, morreu o pai dele, Lameque. E a palavra de Deus mostra que Lameque viveu 590 anos. Não foram 59 segundos, nem 59 minutos, nem 59 anos, foram 590 anos depois que Noé nasceu. Então Noé conviveu com o pai dele muitos anos. Então essa é outra mentira que o filme mostra lá. Vamos ver aqui em Gênesis 5, de 30 a 33. E viveu Lameque, depois que gerou Noé, 595 anos. 595 anos, né? Vou até colocar aqui que eu botei 590, mas o correto da versão da Bíblia é 595 anos, depois que gerou Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos. E morreu. E era Noé, quando o pai dele, na realidade, morreu, Noé era da idade de 500 anos. No filme mostra que Noé, quando Lameque morreu, que Noé era criança. Noé tinha aqui 500 anos quando o pai dele morreu. Noé era da idade de 500 anos. E o filme lá mostra que Noé era uma criança de 2, 3, 4, 5 anos. Quer dizer, então, ele não tem nenhum compromisso, irmão. Isso aqui qualquer roteirista vai pegar e vai ver o filme. Eles não têm compromisso de falar que aquilo é Noé. Eles poderiam dizer, olha, isso aqui é uma ficção sobre Noé. Mas eles mostram como se fosse uma verdade. Voltando aqui um pouquinho, que eu queria falar para vocês, ele cita aqui, ó, ontem eu só citei também, Lameque é morto, não, tal. E viveu Lameque e gerou Noé, tá. Mais adiante, não é aqui não. Aí o filme mostra que eles pegam a pele e enrolam assim no braço. Aquilo como eles iam passando por seus descendentes. E aparece no início do filme uma árvore do bem e do mal, e parece uma serpente enorme, assim, o filme 3D, rapaz, ela vem assim no teu rosto, assim, aquela serpente. Dá aquele pulo assim no teu rosto.
Aí ela larga uma pele. Ela vai embora, como a serpente faz, deixa uma pele totalmente lá. Aí esta pele da serpente, que é como se fosse um anel, como se fosse uma coroa, que eles vão passando esse trono de pai para filho. Então, o símbolo da serpente, onde é que tem isso na Bíblia, gente? Que Noé usou lá a capa da serpente, né, a pele da serpente que ela abandonou, e foi passando isso dos filhos para os filhos. Então, para vocês verem como a coisa é maldosa, a Bíblia, a serpente, simboliza Satanás, não é? É o símbolo de Satanás, né, que a serpente, né, simboliza, que nós colocamos ali, para ver por que ele estava usando a serpente. Deixa eu mostrar aqui. Então, no filme ele mostra a pele da cobra, aparentemente, a partir da serpente no Jardim do Éden, é transmitida como um direito de nascença da linha de Sete. Agora, a Bíblia, um símbolo do mal de Satanás, nunca teria sido usado essa relíquia de família na linhagem da humanidade que estava se esforçando para ser fiel a Deus. Então, são coisas que eles criam lá, irmão. E as pessoas que não conhecem a Bíblia, inclusive muitos crentes, hoje os crentes, o que eles menos conhecem é a Bíblia, irmão. Eles ensinam tudo no tempo. Religião, sobre os grandes homens dele, que é aqueles líderes ligados à maçonaria, eles colocam todos eles nos pedestais maiores lá e vão colocando, idolatrando esses homens. Você estuda a história dos grandes homens da Assembleia de Deus, os maçons. Você estuda a história dos heróis dos batistas, todos maçons. Aqueles servos do Senhor na igreja batista que pregaram e viveram o evangelho, nunca são mencionados. Só isso é igual na história do Brasil. Só entra para a história aqueles ligados às sociedades secretas, né? Então, nós vemos nesse filme como eles têm essa intenção de fazer essa destruição da palavra de Deus, né? Deixa eu ver aqui, eu toquei aqui no mouse, tá bom. Vamos ver aqui. Então, a Bíblia não diz que jamais o povo de Deus usaria um símbolo desse. Vamos mais adiante. Um grupo de anjos queria ajudar Adão e Eva, depois da queda. Ai, irmão, isso aqui é quase uma piada. Você leva um susto. No filme começa a aparecer assim no deserto, uns monstros assim feitos de terra, de areia, de pedra, como fosse aqueles dos Transformers, daqueles carros que se transformam em gente e começam a andar, só que são assim monstros de pedra. E eles têm perna, têm braço, têm 3 olhos, 4 olhos, um olho só, e todo torto assim. Aí eles mostram que estes anjos do abismo ajudaram Noé a construir a arca. E parece eles lá carregando madeira, subindo as escadas, pregando lá as madeiras, ajudando Noé a fazer a arca. Pronto, ali eu já falei, meu Deus do céu, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, um grupo de anjos queria ajudar Adão e Eva depois da queda. Portanto, desobedecendo a Deus, resultando em seres amaldiçoados, ou seja, demônios. Esses anjos caídos aparentemente redimiram-se ao defender a família de Noé e a arca, sendo autorizados a voltar para o céu. Imagina, Lúcifer e 1/3 dos anjos dele voltando para o céu. Essa é a mensagem que está mostrando ali, que tem uma hora que eles estão lutando para salvar Noé do... Como que é o nome do homem aqui adiante? Como que é? Esqueci o nome do homem. Vou lembrar depois. Aí ele lutando, aí esses monstros morrem. Aí eles subindo assim como uma estrela para o céu. Quando esses demônios vão morrendo, eles vão transformando numa luz e vão subindo para o céu. Agora, na Bíblia, os anjos caíram, ou o que a Bíblia fala sobre esses anjos? Os anjos caídos se rebelando contra Deus não tiveram nada a ver com eles. Quererem ajudar a humanidade e não a oportunidade de redenção nesse caso. Mateus 25, 41.
Judas 6, aqui no sermão profético, Jesus falando, né? E no filme, Noé se diz a última pessoa da linhagem de Sete. Então chegou Sete, Noé, pronto, morreu, acabou a linhagem de Sete. Olha o que a Bíblia diz. A cada descendente de Sete, depois de Noé, disse ter tido outros filhos e filhas, incluindo seu pai, Lameque, né? Aí eu botei alguns versículos aqui de Gênesis que não vai dar para a gente ler todo, mas só interessante para a gente ler a genealogia de Sete. Eles dizem que a história aqui acaba com Noé. Noé morre, aí acaba a descendência de Sete. Então, vamos ler só um pouquinho aqui de Gênesis capítulo 5. A genealogia de Sete. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à sua semelhança Deus o fez. O homem e a mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão, e no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos e gerou filhos e filhas. Então, ele tinha 130 anos quando gerou Sete, né? E ele viveu, e foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, então 800 mais 130, 930 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Quantos filhos não fizeram? E ali eles só citam Caim, Abel e Sete. Né? Só para você ver como que eles erraram ali. E viveu Sete 105 anos e gerou Enos, com 105 anos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos. Adão viveu 930 anos, Sete 912 anos, e ele morreu. Para você ver quantas pessoas que eles produziram, que eles geraram. E viveu Enos 900 anos e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. E vai por aí afora. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E viveu Cainã 70 anos e gerou a Maalael. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalael, 840 anos e gerou filhos e filhas. E por todos os dias de Cainã, 910 anos. Adão viveu 930, o Cainã 912, e agora o Cainã, não, o outro aqui anterior, como que foi? Que eu falei aqui, meu Deus, o Enos, né? 912 anos, e o Cainã aqui viveu 910 anos. Então, o povo vivia, dava para fazer muito filho, gente. E viveu Malael 65 anos e gerou a Jered. E viveu Malael, depois que gerou Jered, ou seja, 65, mais 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malalael 895 anos e morreu. Você vê, o povo vivendo uma média de 900 anos. O que viveu mais foi 1000 anos, foi Matusalém. E viveu Jered 162 anos e gerou Enoque. E viveu Jered, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jered 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém 300 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Vocês lembram que Enoque foi arrebatado. Ele não viveu mais aqui na terra. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 180 anos, 187 anos e gerou Lameque. Tá? Lameque é aí que vem o pai de Noé.
Então, Matusalém foi o avô de Noé. O pai de Noé, Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu, ou que viveu mais. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. Esse Lameque que Noé foi lá procurar o pai, o avô, né? Foi procurar para tomar um cálice que eles dão lá, de um chá. Aí ele faz uma viagem e tem uma alucinação lá e descobre que ele tem que salvar a ecologia, né? O que o filme mostra é isso, que Noé tem que salvar a natureza. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé. Tá vendo? Aqui, ó. Então aqui nós chegamos aqui, Noé e o pai dele, Lameque. Tá vendo? Onde que nós chegamos na história? Então você vê quanto a descendência de Sete cresceu das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor... E foi produzindo. Este Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. Quer dizer, então Noé teve a possibilidade de conviver muito com o pai dele, não é igual lá no filme, que ele gerou Noé e morreu. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos e gerou a Noé a 100. Entendeu? Sem, Cão e Jafé. Então, Noé, Sem, Cão e Jafé. Esses são os filhos de Noé. Então, agora isso nós já desmascaramos tremendamente a mentira que o filme mostra sobre Noé, né? Que não existia mais, que aquilo acabou com Noé. Não, continuou a geração de Noé. O filme, ele mostra parte da razão para o dilúvio está em ser dita que a humanidade não cuidou do meio ambiente. Então, Noé, ele depois tomou aquele chá lá, ele teve aquela conscientização que ele tinha que... Ele era um ecologista. Ele estava que salvar a natureza. Não era a terra, não, né? Os homens. E Deus mandou ele pregar para as pessoas e anunciar que eles se arrependessem. Mas ninguém se arrependeu. A Bíblia diz, ela afirma, a Bíblia não indica em parte alguma que o abuso da humanidade sobre a terra teve alguma coisa a ver com o dilúvio. Em vez disso, a Bíblia aponta para o mal, a violência, a corrupção da humanidade como motivo dos dilúvios. Então, vamos ver aqui o texto bíblico aqui, para vocês verem aqui, ó, em Gênesis, né, 6, capítulo 6, versículo de 5 a 13. Vamos botar aqui. E vi o Senhor que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Era um pensamento mau. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se de violência. Aí você vê lá em Ezequiel 8, Deus chega para Ezequiel, isso no futuro, né? Deus já falando 600 anos antes de Jesus nascer, talvez uns 2000 anos quase depois disso daí, do dilúvio. Deus chega, talvez 1500 anos, Deus chega para Ezequiel e mostra, ó, Ezequiel, vou te mostrar quem enche a terra de violência. E Deus não entende mais de violência, conhecer, porque ele destruiu o mundo, ele sabia quem eram as pessoas violentas. Aí ele chega, está vendo, Ezequiel? São 25 anciãos de costas para o altar, olhando para o oriente para adorar o sol. Eles enchem a terra de violência e me irritam. Eles levam o ramo de acácia ao nariz. O funeral maçônico. Os adoradores do Deus Sol, daquela época que enchia a terra de violência. Então, só lembrando aqui quem é que enchia. Esse povo da sociedade secreta que hoje continua aí enchendo a terra de violência. Aí eu pego o livro aqui, Scarlet and the Beast, está aqui, ó. Mostra o livro aqui, ó. Quase 1.300 páginas aqui do livro, mostrando que todas as guerras do mundo foram realizadas entre maçonaria inglesa e francesa. Todas as guerras do mundo. Confirmando a história
baseado em evidências, confirma o que está na Bíblia. Desde o tempo de Noé. Quem enche a terra de violência? São servos do Senhor? Não. São os mesmos. Adoradores do Deus Sol, que sacrificavam crianças. Não é? E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé. Está aqui, ó. Deus falou diretamente a Noé. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a minha terra. Nós vemos que agora vai ser a mesma coisa. Quando Deus, ele não fala lá em Apocalipse, que vai derramar o Espírito Santo sobre a igreja e vai arrebatar a igreja, não é? Está aqui a igreja cheia do Espírito Santo para ser arrebatada. E o que vai acontecer na grande tribulação? Os 7 selos, as 7 taças, e vai o toque das 7 trombetas, e só vai vir destruição, gente. Só vai vir destruição. Não vai ser mais com água, não. Deus prometeu que não seria, o mundo não seria, essa civilização, não vai ser destruído o mundo, como com o dilúvio não destruiu o mundo. Destruiu aquela civilização corrupta, não é? Violenta. E o mundo está caminhando para isso. E o que a nova ordem mundial quer fazer? Levar o mundo ao caos, estimular a violência, igual nos tempos do Império Romano, os esportes mais violentos eram aquelas lutas de rua, os gladiadores. Agora você vê a Igreja Renascer em Cristo, o Magno Malta, está promovendo lutas. Essas lutas violentas aí, que nem luva usa, que nem o boxe, para promover os cristãos, que eles estão recuperando os cristãos. Isso é esporte. Gente, pelo amor de Deus, isso é violência. Deus não aceita isso como violência. Depois de Jesus, ele disse, a vingança é minha. Depois de Jesus veio, Deus disse, olha, agora vocês não vão matar mais ninguém. O meu herói, que é Jesus Cristo, ele nunca matou ninguém, nunca mandou matar ninguém. Porque ele disse, minha é a vingança. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, no dia da ira do Senhor, no dia do julgamento, eles vão conhecer a ira de Deus. Então, eles vão ser julgados primeiro para receber a condenação. Aí ele vai dizer, se estiver à sua esquerda os bodes, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esses bodes violentos que fazem as guerras, controlam o tráfico de droga, as armas e as religiões. Coincidência, né? Como é que seria se as religiões pudessem ser controladas por Deus, né? Como esses homens que servem a Satanás, satanistas, controlam as religiões? Interessante, a Bíblia não tem religião. Como é que eu vou pregar aqui para vocês alguma religião? Eu vou ensinar a religião da Bíblia é essa, Jesus mandou fazer a religião assim, e não tem, gente. Eu não posso pregar aquilo que não está na Bíblia. Né? Então, as pessoas querem ouvir, mas o homem tal diz que pode ter a religião dele é certa, aí vem um homem tal, funda a religião dele, o Charles Russo faz o Testemunho de Jeová, Joseph Smith funda os Mormons, o maçom Allan Kardec funda o Espiritismo, aí vem o Silas Malafaia, a Vitória em Cristo, vem o Papa lá, o Constantino lá no Império Romano, a Igreja Católica, e todo mundo diz que é de Deus. Mas na Bíblia não tem nada disso. Então, nós pregamos aqui o que está na palavra de Deus. E nós estamos mostrando aqui o filme de Noé, segundo a palavra de Deus. Tudo que esse filme mostra não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, nossa guia, a palavra de Deus diz lá em Salmo 105, versículo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele não diz assim, lâmpada para os meus pés é o livro dos Mormons. Lâmpada para os meus pés é o livro do Charles Russo. Lâmpada para os meus pés é o livro que escreveu o Bispo Macedo. Não é isso que diz a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Isso aqui, ó. E luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus ainda cita assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quem não guardar essa palavra aqui, irmão, está pecando contra Deus. Não tem jeito. Mas eu tenho um livro do fulano, eu tenho um livro do fulano. Não, é esse livro aqui. Todas essas verdades estão aqui.
Tá vendo? Então, é irrefutável o trabalho que nós fazemos, irmão, é irrefutável, não tem como. Era igual o que Estevão fazia. Ah, não tem jeito com esse Estevão, a sabedoria dele, então vamos matar esse Estevão. Vamos matar. Vão inventar uma mentira aí, vão jogar ele lá na justiça. Ah, ele está falando contra as leis de Moisés, então vão matá-lo. Assim. Então disse Deus a Noé. Noé então não é assim. E Noé mandou, e Deus mandou Noé pegar umas folhas de coca, botar numa cuba e depois ferver e tomar esse chá. Aí ele teve uma iluminação e ouviu Deus falar com ele. É assim que você, para falar com Deus, o Espírito Santo, você precisa mascar folha de coca, cheirar um baseado, fumar um negócio, uma cocaína, um crack, para Deus falar com você. É isso que ensina a palavra de Deus? É assim, irmão? E foi assim que Deus falou com Noé? Irmão, o filme começa assim, gente. É uma blasfêmia total, não tem absolutamente contra a palavra de Deus. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Tá? Outro detalhe, o filme, ele mostra, Noé não tem certeza do que Deus quer com ele, que faça com ele, e revela em um sonho um tanto nebuloso. Aí que eu estou falando, que o cara vai lá, cheira uns negócios, bebe uns negócios lá, um chá, aí o cara fica malucão, aí tem uns sonhos lá maluco, pronto. Faz uma viagem, né? De lá, pronto. Aí a Bíblia diz, Deus dá a Noé instruções muito detalhadas sobre o que ele deveria fazer. Então não foi um baseado que Noé fumou, nem tomou um chá de coca, aí Deus falou com ele. Olha, vou só citar aqui um pouquinho esses versículos de Gênesis 6, de 14 a 22. Como Deus mandou ele fazer a arca detalhadamente. Não chegou assim, você salva a ecologia e faz o que você quiser. Deus falou detalhes para Noé. Fazei para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Betume era um tipo de cola, uma cica que fazia com barro e que você colocava entre a madeira e ela colava e vedava, tipo um piche, que se usa ainda hoje esse tipo de substância. Então ele mandou fazer de madeira, ele não mandou fazer de plástico, né? Não existia petróleo lá na época ainda, esse negócio é madeira e você vai colar com betume, que era um barro que tinha uma liga muito forte. E desta madeira farás. Ah, qual o comprimento? Não, você faz o comprimento se você quiser. Não, não é. Serão 300 côvados de comprimento da arca e de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Então isso corresponde, um côvado é mais ou menos meio metro. Então 300 côvados de comprimento significa que a arca tinha mais ou menos 150 metros de comprimento. A altura dela era 30 côvados, seria então aproximadamente 15 metros. Isso é uma altura mais ou menos que eu falei, que de repente um edifício de 5 andares. E ela teria 3 compartimentos. A largura dela era de 50 côvados, então seria aproximadamente 25 metros a largura dela. Você vê que é uma coisa bem extensa, bem grande. E ela tinha 3 compartimentos. Olha o que diz aqui. E farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás o seu lado. A porta não era em cima, nem embaixo, é do lado. E far-lhe-ás andares, baixo, andar segundo e terceiro. Tinha 3 andares a arca. Porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que se há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expiará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. No filme só aparece um filho de Noé com a mulher. E ele passa a arca toda, depois e termina o dilúvio, Noé com a esposa e aquela criança que eles adotaram, que estava ferida, que veio no futuro ser a esposa do filho de Noé. E os outros 2 filhos de Noé ficaram na arca sem mulher.
Quer dizer, tudo deturpado, tudo errado, irmão. 19. E de tudo o que vive, e de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento a ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Outro detalhe, o filme Noé não acha que Deus quer salvar a humanidade. Em vez disso, Noé vê-se a si mesmo e sua família apenas como um meio pelo qual Deus preserva os animais. Então Noé não está ali para salvar a humanidade, está ali para salvar a ecologia, os animais. Não era um projeto de Deus para perpetuar a espécie. Está vendo? Ele estava ali só para salvar os animais. E a Bíblia diz, Deus deseja explicitamente salvar Noé e sua família, para que eles possam repovoar a terra depois do dilúvio. Aí vem lá, Gênesis 6:8, 7:1 e 9:1. Alguns versículos eu coloco aqui, irmão, para não ficar muito extenso o estudo. 6:8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Por que Noé foi escolhido? Porque Deus viu que Noé era justo diante de Deus. Vou botar até aqui numa outra cor para diferenciar, né? Então, porque tenho visto que és justo diante de mim. Gênesis 9:1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então Noé não foi só salvar os animais, ele foi perpetuar a espécie que Deus tinha criado. Deus não criou um outro Adão, nem uma outra Eva. No filme diz que eram apenas 6 membros da família de Noé que estão sobre a arca. Noé, a esposa de Noé, e os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e a esposa de Sem. Essa que eu disse que eles acharam ferida no final de uma guerra lá, uma menina, eles levaram para criar essa menina que veio ser a esposa de Sem. Agora, Cã e Jafé passaram o tempo todo sem esposa. Quer dizer, a Bíblia diz, os 3 filhos de Noé já são casados, e suas esposas também estão sobre a arca. Em Gênesis 7:13, falando que são 8 pessoas. Em 1 Pedro, no Novo Testamento, confirma isso. 1 Pedro 3:20, que eram 8 pessoas na arca. Aí o filme, ele diz lá, Tubal-Caim é capaz de esgueirar-se para a arca. Ele nessa luta, esse que era o inimigo de Noé, lá eles colocam para ter a tese versus antítese, aquelas coisas deles, eles criam esse cara, e esse cara consegue entrar na arca, embarcar na arca, e faz a cabeça de Cã, e Cã guarda e protege ele lá na arca, e eles tentam matar Noé. Esse Tubal-Caim, junto com o Cão, que era o filho o Caim, o filho de Noé, Sem, Cão e Jafé. Então ele faz a cabeça de Cão, lá dentro da arca, e para matar Noé. Aí promete, olha, eu vou te dar aqui, você agora, se você matar, você vai ser um homem. Para ser homem, você tem que matar. Essa é a filosofia do filme. Aí quando você matar um homem, eu vou te dar essa pele da serpente aqui, eu vou passar para você. Isso é o filme mostrando, gente. Eu pergunto onde está isso na Bíblia, gente? Se Deus estava destruindo o mundo por causa de violência, Deus ia botar dentro da arca um cara cheio de violência. Então, esse Tubal-Caim, na sociedade secreta, ele é considerado como se fosse o primeiro maçom. Aí tem isso, é uma história longa, que a gente pode fazer um trabalho só sobre isso. Que ele mexia com cobre, que ele era muito sábio, ele era próspero. Aí vem aquelas conversas fiadas deles, aquela mesma história. Que ele, na realidade, foi o primeiro grão-mestre, que não sei o quê, aí depois de Adão, que não sei o quê. Então, essa história toda, isso é muito fantasiosa. Isso é típico da maçonaria. A maçonaria tem, assim, a lenda de Enoque, a lenda de Irã Abif,
a lenda de Noé, a lenda de não sei, tudo mentira. A maçonaria vive em cima de mentiras, são lendas, não tem nada ali que é real, a não ser a vida deles, o sistema dele baseado na mentira. Porque o Deus dele é Lúcifer, é o pai da mentira, o enganador. Então você vê esses filmes feitos por esses sistemas de Hollywood, tudo ligado à sociedade secreta, é tudo baseado em ficção, em mentira. Dificilmente você pega um documentário que é uma coisa verídica. Então, o filme mostra Tubal-Caim capaz de se erguer, se entrar na arca. E a Bíblia diz, ninguém além da família de Noé está na arca. Há lendas não bíblicas sobre alguém estar na arca, mas nas lendas de o rei Bazã, não Tubal-Caim. Mas tudo lenda, irmão. Mas na Bíblia não tem nada disso. Que na arca foi também Deus só separou a família, o pacto dele, a aliança dele foi com a família de Noé. Ele disse, a minha aliança eu faço com a família de Noé, e abençoou a família de Noé. Por que entrar um outro picareta lá na arca de Noé? Então, o filme mostra Tubal-Caim na tentativa de chegar a Cã, fazer a parceria com ele. Ensina a Cã que Deus deu à humanidade o domínio sobre a terra e tudo que há nela. Então ele está dizendo aqui para Cã, o filho de Noé, dizendo, olha, você é Deus, você domina sobre a terra é sua. Isso ele passa a ensinar lá dentro da arca, junto com o Cã. Não, Cã, você que domina sobre a terra, Deus te deu autoridade sobre os animais, tudo, você domina sobre a terra é sua. Você pode matar, você pode fazer o que você quiser. Mas as insinuações desse conceito no filme, de que está sendo promovida por Tubal-Caim, é que é mal acreditar que Deus criou a humanidade para ter domínio sobre ela. Não é Deus que domina sobre a terra, que ele mostra lá, que, na realidade, ele diz que é o homem que domina sobre a terra. A mesma filosofia da maçonaria, mentira que a maçonaria prega. Isso é inteiramente verdade em Gênesis 1, 26, 28. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Na Bíblia, o que é verdade é isso aqui. Ó. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes. Ele mandou o homem dominar sobre os peixes. Eu até sublinho aqui, domine. Ó, domine sobre os peixes. Isso realmente Deus mandou o homem fazer. Dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança de Deus, e criou o homem e a mulher os criou. Eu ouvi isso de uma pessoa, não quero nem citar o nome aqui, que ele disse, não foi Deus que criou o homem, foi o homem que criou Deus. Eles dizendo, não, Deus somos nós. Deus não existe. Não foi Deus que criou o homem, foi o homem que criou Deus. Essa pessoa já deve estar no inferno há muito tempo, que ele já faleceu. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Outro detalhe, no filme, Noé é convencido de que Deus não quer que a humanidade continue. Quase mata as 2 filhas bebês de Sem. É um negócio que não tem na Bíblia, ele inventa lá, aí ele diz, não, para ficar ali só tinha que ser filho homem. Se fosse mulher, ele teria que matar. E ela tem gêmeo e nasce 2 mulheres. E ele vai querer matar as 2 mulheres, porque Deus tinha mandado ele matar as 2 crianças. Aí ele fica num desespero, aquela briga dentro da arca o tempo todo. O filho de Noé querendo fugir com a nora grávida, aí ele chega lá, põe fogo no barco que o filho de Noé, o Sem, fez para fugir com a esposa grávida de filhos gêmeos, né? Então o filme rola toda essa confusão que não existe na Bíblia. A maior confusão dentro da arca, né? Então, o relato bíblico, Noé não está em conflito se Deus quer que a humanidade sobreviva, e nunca teve o desejo de assassinar suas netas. Aí tem as referências aqui que não dá para colocar todas, senão o estudo fica muito grande, né? O filme, porque isso aqui não existe, você pode procurar na Bíblia, não tem Noé
Muito pelo contrário, ele ama e cria os netos dele, a família dele. No filme diz que depois do dilúvio, Noé se sente como tivesse falhado com Deus, porque ele não matou aquelas duas crianças, e ela deixou aquelas duas crianças entrarem na arca, aí ele sente que traiu Deus, que não fez o que Deus tinha mandado, porque Deus tinha mandado, na realidade, ele matar aquelas duas crianças. Portanto, aí ele vai e vive isolado da sua família, até que a esposa de Sem o corrige. Aí ele volta para o abrigo da família de novo. Quer dizer, isso é uma mentira, não tem nada disso na Bíblia. Mais uma vez, no relato bíblico, Noé sabia exatamente que Deus queria que ele fizesse, e a coisa mais importante é que aquela família dele crescesse e multiplicasse e enchesse a terra. Era um novo projeto que ele tinha feito com Adão, agora ele estava fazendo com Noé e a família. Por que Noé ia abandonar a família dele agora? Que o projeto de Deus era esse. Então, no filme mostra que depois do dilúvio, Cã aparentemente nunca mais volta. No final do filme, Cã se aborrece porque Noé, o pai dele, não salvou uma menina que ele gostava lá daquele povo corrupto, pecador. Aí Noé falou, não vai entrar na arca porque Deus só abençoou a minha família. Mas Deus já tinha abençoado a esposa dos filhos dele. Eles criam essa mentira, que a filha de Noé não era de Deus, não é? A nora de Noé. Mas Deus abençoou Noé, a esposa dele, os 3 filhos e as 3 noras. E no filme mostra que Noé não trouxe a esposa de Cã porque ela era amaldiçoada. Aí ele deixou ela morrer no meio dos caras. Era uma menina que o Cã tinha se apaixonado por ela. E a palavra de Deus mostra que quando Deus chamou Sem, Cã o Sem, Cã, aí já fiz confusão até. Sem, Cã e Sete, quando Deus chamou, eles já tinham esposas. Eles já tinham esposas, já estavam no plano de Deus. Mas no filme mostra que eles estavam solteiros. Então a Bíblia não diz nada sobre Cã desertando da família de Noé, e alguns registros mostram Cã tendo inúmeros descendentes. Ele mostra no filme assim, Cã abandonando a família, caminhando assim sozinho por um deserto em direção ao mar. Então é tudo diferente de Deus, né? Dali do plano de Deus. Então, só para os irmãos lerem aqui, ó, que o texto é grande, acho que não vai precisar a gente ler, Gênesis 16, 10, de 6 a 20, já na parte final, dizendo, e os filhos de Cão, que ele diz que ele desertou, saiu sozinho, como é que ele ia achar mulher lá na terra? Ele estava longe da única família que existia ali no mundo. Como é que ele ia crescer, ele ia multiplicar Cão? Então aqui confirma, e os filhos de Cão são Cush, Mizraim, Pule e Canaã. E os filhos de Cush são Sebá, Avilá, Sabatá, Ramá, Sabetecá. E os filhos de Ramá são Sebá e Dedã. E Cush gerou a Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, por isso diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Desta mesma terra saiu a Síria e edificou a Nínive, Reobote, Ir e Calá. E Rezém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Mizraim gerou a Ludim, e a Nadim, a Leabim, a Naftoim. E aí vai embora, vai tudo isso aqui, ó. E gerou Canaã, e gerou Amorreu, Arqueu, Zemarreu, tudo. Então isso é tudo descendência de Cão, gente. Tudo descendência de Cão. E o filme mostra que o filho de Noé, Cão, se aborreceu com a família e saiu sozinho, foi embora para o deserto. Como é que ele poderia ter tido essa geração toda? Então o filme despreza os conhecimentos da palavra de Deus, né? Então isso que nós estamos mostrando aqui, irmãos, é justamente a mentira do filme. Então todos esses detalhes, tem muito mais coisa do filme para analisar. Eu vi o filme foi no sábado à noite, né? No domingo à noite. Então, ontem à noite, e cheguei aqui e fiz um comentário para a gente botar isso para frente e recomendar, irmão, não precisa ver. Não precisa ver, perder dinheiro, ver efeitos visuais.
Não tem nada edificante ali. É um filme que blasfema contra a palavra de Deus. Nós temos que orientar as pessoas e mostrar que o povo de Deus está acordado. Por quê? Aí que vem o nosso trabalho. Silas Malafaia não vai falar nada contra. O Bispo Macedo não vai falar nada contra. Sei lá, se alguém vai falar, algum pastor dele também, outro, mas o R.R. Soares não vai falar, porque agora estão envolvidos com o cinema deles, criando produtoras de filmes, e daqui a pouco estão vendendo as mentiras que eles estão vendendo aí também. Fábrica de ilusões, novelas de crentes, criando todo o mundo, em vez de fazer o que está na Bíblia, as coisas de Deus, vai imitando o mundo. As religiões hoje imitam o mundo. Em vez de fazer as coisas que estão na Bíblia, as coisas de Deus, eles saem imitando o mundo. O mundo tem lá essas lutas, street fight, essas lutas violentas, eles estão lá também. Criando agora os evangélicos, recuperando os drogados, botando para eles se matarem entre si nos ringues para ganhar dinheiro, igual nos tempos de Roma. Aí depois disso tudo, irmão, eles vão botar os cristãos para serem comidos pelos leões. Se for o que está acontecendo hoje, que aconteceu em Roma, o próximo passo vão jogar os cristãos lá dentro do Maracanã, saltar o leão para comer o Pedrosa, o irmão aqui, os daqui do Rio, né, o Marcelo. Aí o povo vai lá aplaudir. Esses mesmos religiosos que estão aí no Street Fighter. Pelo amor de Deus, gente, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Se Deus destruiu o mundo por causa de violência, porque nós vamos botar os crentes no Street Fighter e vamos botar as mulheres na capa da Playboy, gente? A presidente da porta-bandeira aqui da Escola de Samba Mangueira é uma evangélica. Então, é isso, o mundo está assim, todos confusos, mal, cheio de violência, e quem enche a terra de violência a gente já sabe. Somos a sociedade secreta, o funeral maçônico, nós não mostramos. Então, isso que nós queremos mostrar para vocês, encerrando mais esse trabalho, que a gente procura sair na frente, mostrar essas coisas, irmão. Eu sou pouco ir ao cinema, poucas vezes fui ao cinema, mas isso eu tinha quase certeza, e vai ser para diante. Ah, mas teve um filme bom, ator, eu não lembro o nome de ator de cinema, de diretor, eu só vejo aqueles que me interessam, como James Cameron, que eu fiz. Vê se eu fui assistir Avatar. O Titanic eu assisti, que era um documentário, era uma coisa histórica que aconteceu, eu gosto de verdade, entendeu? Mas o Titanic já tem uma história aí que ele foi, botaram aquelas pessoas mais ricas ali dentro, mataram aquelas pessoas, foi uma coisa de propósito, Titanic, para ficar com os bens daquelas pessoas. E eram as pessoas mais ricas que estavam saindo da Inglaterra para Nova York. Isso eu vi contado por um maçom, que disse, olha, eu conheço todo do Titanic, como nós que afundamos o Titanic, porque aquelas pessoas ricas eram nocivas à sociedade, então nós queríamos pegar aqueles bens deles, do povo, não sei, troços assim, maluco deles, né? Eles fazem aquilo tudo e depois vão afundar. Então, irmão, não recomendo ninguém assistir o filme. É degradante, é vergonhoso, é triste você assistir aquilo lá e ver que aquilo é uma blasfêmia, não te acrescenta nada à sua vida, fale contra todo mundo e procure mostrar isso aqui é a verdade. Esteja preparado, não só esse, como todos os outros que já foram e os que virão, esses filmes de Hollywood, como essas novelas, é tudo para destruir a família, para destruir a igreja de Cristo, é para manter a mente das pessoas ocupada com coisas imbecis. Esse é o objetivo deles. Eles estão conseguindo isso tranquilamente. E o povo acha que é cultura. Ah, você conhece aquele ator que fez esse filme e tal? Você conhece aquele ator tal que fez a novela tal? Não conheço nada disso. Eu conheço os autores da Bíblia. Esse eu conheço. Esse eu conheço e quero estar junto com eles lá no céu quando Jesus arrebatar a igreja. Paulo, Silas, Tomé, André, Tiago, Lucas, Mateus, João. Né? Então, esse povo todo eu conheço. Estudo sobre eles, sei que é real. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, irmão. Então, isso para vocês verem que aqui fica o Filho de Deus se manifestou para quê? Desfazer as obras do diabo. Então, nós estamos aqui mais uma vez fazendo aquilo que os religiosos não fazem, porque o dinheiro da sociedade secreta é para produzir essas porcarias desses filmes. É para isso que vão os dízimos, as ofertas, a lavagem dos dízimos e as ofertas no tráfico de droga, é para eles ganharem mais dinheiro e produzir essas coisas aí. Jesus disse que ele não é servido por mão de homens,
Ele diz que nós não damos nada para ele, somos ele que ele quer de nós é um coração quebrantado. É isso que ele quer de nós. Ele diz, eu que vos dou todas as coisas, te dou a vida e a respiração, e não sou servido por mão de homens, e não habito em templo feito por mão de homens. Atos dos Apóstolos 17, de 23 a 25. Então, essa é a verdade. Então, se você acredita que o Allan Kardec falou, que o Papa falou, que o Bispo Macedo falou, que o Silas Malafaia falou, que o Manuel Ferreira, que o Billy Graham, sei lá, outro, você acredita neles? Eu cito sempre que o Billy Graham, ele disse que no céu é um lugar de gozo e prazer. Então, no céu vai ter casamento, vai ter relações sexuais, porque o céu é um lugar de prazer. E Jesus disse, no céu não se casam nem se dão em casamento. Então, é uma opção tua, acreditar em Jesus ou no Billy Graham, no maçom Billy Graham. O idolatrado pelos batistas. Irmão, são coisas assim absurdas, irmão. São coisas absurdas, e o povo... Então é isso que nós estamos mostrando. Nós estamos mostrando informação. Irmão, estude a Bíblia, vê a palavra de Deus. Eu, quando cheguei no filme, que eu olhei aquilo lá, falei, tem nada a ver com a palavra de Deus. Foi do início ao final, irmão. Não tem nada que aproveite ali. Entende? É justamente o objetivo desses Illuminatis, desses banqueiros, desses sionistas da sinagoga de Satanás, que se diz judeus e não são, eles mentem. Aí, tá aí, o filme deles, mentindo. Exatamente como está em Apocalipse 2:9 e Apocalipse 3:9. Esses que se dizem judeus e não são, pertencem à sinagoga de Satanás e mentem. Tá? Eu não sei se algum irmão quer fazer alguma observação, trazer alguma contribuição mais sobre o filme, sobre esse estudo. Eu estou aqui às horas. Pode falar. Pedrosa, eu posso fazer um pequeno comentário? Posso falar, doutor Pedrosa? Eu queria falar para os irmãos aqui acerca do episódio do dilúvio e de Noé. A maioria, desde 1800 para cá, arqueólogos e pesquisadores já têm pesquisado isso há muitos anos. E dentro da história, a história é uma ciência que estuda os elementos do passado, e a arqueologia ela cresceu muito dentro desse campo aí. Inclusive hoje existe até arqueologia bíblica direcionada só para esses eventos. Eu quero dizer e contribuir que esse evento é real, ele aconteceu, né? Existem também fatos geográficos, geológicos também, que levam a crer isso também. Questões de estudos de rocha, segmentação de ossos e de animais também, que só poderia ocorrer com um dilúvio global na Terra. Cientistas hoje já têm essa visão, né, só através de um elemento muito grande, de um elemento que poderia colocar os animais em estado de cobrir ele com a camada de lama, aquela coisa toda, e virar a segmentação de fóssil só através de um dilúvio global. Então isso é uma realidade, é um fato que muitos estudiosos hoje já aceitam isso, a questão do dilúvio global. Agora, é óbvio que a mídia dos Illuminatis e dos satanistas, eles não querem que essas coisas venham a ser divulgadas. Por quê? Imagina se isso viesse a ser divulgado no Jornal Nacional ou em qualquer outra mídia, iria comprovar que a Bíblia tem razão e que a Bíblia é verdadeira. Eu quero rapidamente aqui mostrar para os irmãos um desses fatos aqui. Eu vou só compartilhar a tela aqui para que os irmãos possam ver algo. Isso aqui é real, tá? Esse fato aqui é um fato mitológico, né? Mas é um fato que foi descoberto por arqueólogos. É uma história contada numa visão de outros povos da antiguidade. Isso relatando que realmente o dilúvio houve. Em todo o globo, em todos os povos, tem relatos do dilúvio. Então, eu vou ler só rapidamente aqui, ó,
o dilúvio de Noé e o épico de Gilgamesh. A palavra de Deus diz em Lucas 17, 26, 27, quem comprovou que o dilúvio foi real foi o próprio Cristo. Ele diz o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Então, quem está confirmando e reafirmando aqui é o próprio Jesus, né? Ele afirma que realmente isso ocorreu. Agora, em relação ao épico de Gilgamesh, diz o seguinte: em 1853, o arqueólogo Austin Henry Layard e sua equipe eles estavam trabalhando em escavação à próxima livraria palaciana da antiga capital assíria, Nínive. Entre os seus achados estava uma série de 12 tabletes de um grande épico. Os tabletes datavam de cerca de 650 a.C., mas o poema era muito mais antigo. O herói Gilgamesh, de acordo com de acordo com a lista dos reis sumérios, foi um rei da primeira dinastia de Uruk, que reinou por 126 anos. Esse tablete aqui, ele foi achado nas partes ali em Nínive, onde foi a capital, né, a capital assíria. Então, esse material ele foi achado, ele foi documentado e os arqueólogos conseguiu tanto fazer a datação, tanto também ler todo o material. Então, isso aqui é uma prova viva que realmente os povos acreditavam no dilúvio. Na lenda, porém, Gilgamesh, ele tinha 2 textos divinos e um texto mortal. Aí já vem a mitologia, né? Onde a maçonaria, como o Dr. Pedrosa falou, eles pegam muito pela mitologia e pela fantasia. Ele tinha enorme inteligência e força, mas oprimia seu povo. As pessoas clamaram aos seus deuses. E o Deus do céu, agora vocês percebam a correlação desses escritos com a Bíblia. Você vê que eles fazem um paralelo, tipo uma imitação. Olha só. E o Deus do céu, Anu, o Deus-chefe da cidade, criou um homem perigoso chamado Enkidu, forte o suficiente para desafiar Gilgamesh. Quando chegou a hora, eles lutaram, mas nenhum dos dois venceram. Sua inimizade então transformou-se em respeito mútuo e devotada amizade. Esse Enkidu, segundo a mitologia, trazendo para a nossa Bíblia, seria Satanás, ou anjo caído. E você vê que eles distorcem tudo. Aí mais à frente diz o seguinte: os 2 novos amigos partiram junto em aventuras, mas os deuses acabaram matando Enkidu. Gilgamesh planteou dolorosamente seu amigo e compreendeu que ambos deveriam morrer um dia. Porém, ele aprendera sobre alguém que se tornara imortal, Utnapishtim, o sobrevivente do dilúvio global. Gilgamesh viajou através dos mares para encontrar Utnapishtim, que lhe contou sobre sua vida extraordinária. Então o conto ele vai prolongar, não vou falar aqui não, porque senão vai demorar muita coisa. Eu só quero contribuir dizendo o seguinte, que esse fato entre os povos antigos, sumérios, acádios, inclusive aqui próximo também, né, Machu Picchu, todos esses povos, eles sabiam que tinha havido um grande dilúvio. Então, é um fato, né? É um fato inegável. E não tem como dizer que essas coisas não aconteceram. Agora, os Illuminati, eles querem colocar que esse fato aí foi irreal. Mas tem grupos de cientistas, geólogos, que eles creem que realmente houve um dilúvio. Então essa é a minha contribuição, doutor Pedrosa. Muito obrigado.
muito boa a tua colocação. Eu tenho um livro aqui que ele já é antigo, pelo menos ele deve ter uns 20 anos já esse livro. O título dele é esse que eu recomendo aos irmãos que se interessarem pela arqueologia e comprovar que tudo na Bíblia é verdade. Com um grupo de cientistas, não me lembro mais o nome deles, de judeus, começaram a estudar lá em Jerusalém para provar, eles queriam provar que a Bíblia está errada. Eles falaram, nós vamos provar que a Bíblia está errada. A Bíblia não é um livro de Deus, a Bíblia tem um montão de erros e nós vamos provar isso. Eles começaram a estudar, sabe qual foi a surpresa? Aí eles escreveram esse livro, e a Bíblia tinha razão. Eles foram para provar que a Bíblia estava errada, que aquelas coisas da Bíblia eram mentira. E eles confirmaram, eram arqueólogos profissionais. Eu não lembro, o livro estava aqui, mas a minha estante aqui está muito cheia, eu passei lá para outra biblioteca. Então, é justamente isso, irmão. É tudo tranquilo agora. Só que eles trabalham para deturpar a palavra de Deus. Vê esse filme de Noé. Uma pessoa daqui a 50 anos vai assistir a porcaria desse filme. Poxa, que filme legal, mas eram os atores de Hollywood, eram os caras, cientistas políticos que fizeram o filme lá. Nada a ver com a palavra de Deus. Eles vão deturpando a palavra de Deus. Hoje o livro mais importante que se tem no mundo é a Bíblia. Você chega em algumas bibliotecas, não tem uma Bíblia mais, mas é justamente discriminado o conhecimento dessa palavra, né? Então, agradecemos sua contribuição. Não sei se algum irmão tem alguma contribuição a mais para fazer. Aqui o livro que o senhor está falando, doutor Pedrosa, é esse aqui. Mostra aqui para gente. Aí, espera aí. Deixa eu fechar aqui o Marcelo. Deixa eu ampliar aqui. Espera aí, botar aqui. E a Bíblia tinha razão. O Ernie Keller. A capa, eu não sei se está uma outra capa, o meu tem uma capa diferente. Mas essa edição aqui é uma das primeiras. Eu estava até falando com o pastor Aragão que ele também tem um. Essa aqui é uma das primeiras edições. Ele é bem antigo, mas as segundas e terceiras edições é a mesma coisa, o conteúdo é o mesmo. Mas é exatamente o que o senhor estava falando. Eu já li esse livro umas 2 vezes. E eles comprovam fatos arqueológicos, bíblicos, e comprova realmente todos esses fatos. Então é muito bom mesmo e que os irmãos possam adquirir. Não sei se tem mais para conseguir, mas esse aqui eu consegui numa livraria do Sebo. É difícil realmente conseguir. Tá bom, obrigado pela contribuição. Então é isso, irmão, que você fala. As porcarias você tem em todo lugar, na internet, na televisão, no cinema. Agora, um livro bom como este, você não vê divulgação dele. Você não vê. Mas justamente provando que a Bíblia tem razão. Então vamos encerrar. Nenhum irmão tem mais alguma contribuição a fazer? Está tudo tranquilo? Não é? Então vamos encerrar, pedindo então agora a nossa irmã Eliette. Está aí, irmã Eliette? Está com o microfone, irmã Eliette? Vamos ver lá. Oi. Oi, irmã Eliette. Tudo bem, minha irmã? Boa noite. Boa noite. A irmã pode nos dar o prazer de acompanhá-la na oração, agradecendo esse programa e pedindo que Deus abençoe esse trabalho, para que possa edificar muitas vidas e restaurar a verdade da palavra de Deus. Oremos com a nossa irmã. Pai nosso, em nome de Jesus, nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença. Senhor, queremos Te agradecer, Te louvar por mais este dia, Senhor, por mais este hangout, Deus, pela vida de cada irmão que participou dessa sala, Senhor, pela vida do pastor Pedrosa, Senhor, que além do trabalho dele, Senhor, o dia inteiro, Deus, ô Jesus, e às vezes atribulado, Senhor, ainda está, Senhor, presidindo esse hangout, Senhor, está aqui todos os dias, ministrando para as nossas vidas. Senhor, guarda a vida dele, guarda a vida de cada um que adentrou esta sala, guarda a minha vida, Senhor, ser conosco, Jesus, e dá-nos, Senhor, sabedoria, Senhor, do alto céu, para que nós possamos, Senhor Jesus, a cada dia, Senhor, sabermos lutar, Senhor, e viver neste mundo, Senhor amado, pregando a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz,
independente, Senhor, de seitas, heresias, de coisas, Senhor, que não te agrada, Pai, mas que possamos estar fazendo, Senhor, a tua vontade. Senhor, dirige as nossas vidas. Muito obrigada por tudo, Senhor, por esse estudo realizado hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agradecemos a participação da nossa irmã Eliette e a todos os irmãos que nos acompanharam pelo sinceros.ninge.com, pelo sinceros.com.br, pelo sinceros.net, sinceros.org e pelo YouTube e também pelo Google+. E eu peço aos irmãos que compartilhem esse vídeo, coloque lá aquele sinalzinho de mais lá que tem no vídeo e compartilhar com o Twitter, Facebook, o Orkut, tudo que você tiver, porque esse tipo de informação que nós trazemos aqui são coisas inéditas. As pessoas têm medo, têm coragem de trazer à tona assunto e botar em discussão, como nós fazemos aqui de cara limpa. Né? E nós fazemos por amor, não é para provocação, não é para causar briga ou confusão, mas para despertar o seu interesse, o seu conhecimento. Né? Porque a palavra de Deus fala, em 1 Coríntios 13, sobre a excelência do amor, ele diz assim: havendo ciência, desaparecerá. Havendo sabedoria, conhecimento, tudo vai desaparecer. Mas o que nunca desaparece é amor. Então Deus é o amor ágape, nós amamos uns aos outros com amor fraterno, e tem o amor eros, aquele que nós temos pela nossa esposa, a nossa namorada, entendeu? Então, esses 3 tipos de amor, mas o mais importante deles é o amor de Deus, e esse nunca passa, o amor de Deus. E ele mora dentro de nós, e não fomos nós que compramos Deus, foi ele que nos comprou por um alto preço. E não somos nós que servimos a Deus, é ele que nos dá todas as coisas, ele não é servido por mão de homens. E não habita em templo feito por mãos de homens. E ele domina sobre o céu e a terra. E vê um filme de Noé dizer que é o homem que domina, que o homem é Deus e domina sobre todas as coisas. Deus deu domínio sobre os animais, os peixes, as aves. Esse domínio Deus deu. Agora, eles daí colocaram como Deus. Salmo 24:1 diz: do Senhor é o céu, a sua plenitude, o mundo que nele há e o que nele habita. Né? Então ele está no domínio de todas as coisas. Eu quero agradecer a todos, vamos encerrar em nome de Jesus, e lembrando, irmão, desde criança eu tinha esse desejo, eu pedi a Deus, Deus, lá no interior do Espírito Santo, eu quero ser um médico, quero ser um missionário. Eu não pedi que eu queria ser um pastor, que eu queria ser um empresário, que eu queria ter uma igreja, ou que eu queria ser um empresário da medicina, que tivesse muitos hospitais, muitas coisas. Eu sempre pedi a Deus, eu quero ser um médico e quero ser um missionário. E graças a Deus eu sou isso até hoje. Né? Então, enquanto Deus me der vida e saúde, eu quero desfrutar desse presente, desse privilégio que Deus me deu, de ser um médico e ser um missionário. Trabalho aí na medicina, até hoje, já tem tempo para me aposentar, mas não paro nunca, e também nunca vou parar de fazer a obra de Deus, porque isso é um sonho, é um desejo, é uma realização. E quando a gente olha para trás, irmão, vê quantas coisas que nós mudamos na consciência desse Brasil. A diminuição do número de crianças desaparecidas, a diminuição do índice de violência, a diminuição do desconhecimento da sociedade secreta. As pessoas da sociedade secreta não sabiam nada do que eles estavam lá dentro. Nós estudamos e mostramos e provamos dentro dos livros dele o que é que eles tinham preguiça. Não deixavam de estudar. Por isso, irmão, as pessoas pensam, por que o Pedrosa fala tanto de maçonaria e nunca mataram ele? Pode ter sido até tentado de uma forma ou de outra, porque ele sabe que o trabalho que nós fazemos é um trabalho de amor, um trabalho de amor. Nós estamos fazendo um trabalho, não é para denegrir ninguém, não é para destruir a vida de ninguém, mas é um trabalho para levar informação, para libertar as pessoas. E os maçons, a sociedade secreta, Rosa Cruz, tinha um montão de gente enganada, não sabiam nada. Nós estudamos e levamos tudo isso para eles, mastigadinho, e mostramos tudo dentro da Bíblia.
o que Satanás faz de errado com os maçons, lá dentro da maçonaria, da sociedade secreta. Está tudo escrito na palavra de Deus, direitinho, aquilo tudo. Então nós fizemos esse trabalho todo de amor. Os falsos profetas, os enganos dentro dos templos, as pessoas pegando dinheiro no tráfico de droga, lavando dízimo e oferta com o tráfico de droga, tudo ligado com a maçonaria, que ela controla as religiões, controla as drogas, e dizendo que isso é de Deus. Então, quer dizer, o trabalho que nós fizemos foi muito grande, botamos o povo brasileiro para raciocinar, para ter outra visão, para voltar para a Bíblia, a palavra de Deus, que é um livro sério, e tudo que está acontecendo está ali dentro. Quando nós levantamos, como estava aumentando o índice de homossexualismo, está lá em Daniel 11:37, o anticristo é um homossexual. O Deus da maçonaria, aquele bode bafomete, dito por eles, é um bode andrógeno. E nós viemos trazendo todas as informações. A lista que o Saad veio aqui na minha casa no dia 18 de dezembro de 2001, entregou toda a lista dos pastores da maçonaria, e todos mentiam, diziam que não era. Tudo aquilo, essas revelações, esses trabalhos todos, isso mudou a história da igreja. O povo passou a viver e voltar para a palavra. Quer dizer, então nós mudamos a mentalidade do povo brasileiro. Deus nos usou para mudar o que nós tomamos de ponta a ponta. Os sites, os blogs, as redes sociais, nós botamos, nós não podemos pregar dentro dos templos onde Deus não habita, então vamos pregar onde Deus puder. Somos perseguidos, somos discriminados, mostramos que os cristãos são as pessoas mais discriminadas no mundo, as pessoas que mais têm sido assassinadas, assim como os judeus também, foram muito perseguidos. O povo judeu verdadeiro hoje existe 1 a 2% no mundo. O que existe mais são aqueles czares da Rússia, que são sionistas, os falsos judeus, que são esses Bilderberg, Rothschild, não sei o quê. São os falsos judeus que a palavra de Deus diz que existem. Então, nós mostramos sionistas, esses que se dizem que são judeus e não são, pertencem à sinagoga de Satanás e mentem. Então, tudo isso dentro da Bíblia, da palavra de Deus. Como nós mostramos toda essa mentira que existe aí na mídia, nós desfazendo todo dia, mostrando e provando como hoje foi fácil desmascarar um filme liberado para o mundo inteiro, uma mentira tremenda, de mau gosto. Quer dizer, então, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Agora, se você gostar de mentira, do engano, do erro, do pecado, da morte, eu digo, as pessoas têm, meu herói é Che Guevara, matou 110 mil pessoas, eu morro de vergonha disso, ver um jovem com a camisa, meu ídolo é um assassino. Não, irmão, meu ídolo é Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Olha as frases que ele disse, o que ele fez e o poder e a autoridade que ele tem até hoje sobre o mundo. Nunca precisou matar ninguém, nunca precisou roubar ninguém. Quantas vezes você vê ali na Bíblia que Jesus mentiu? Quer dizer, agora eles colocam Maria, a amante de Jesus. Eles colocam tudo isso, esse evangelho apócrifo que eles inventam. Tudo é mentira. Como esse filme de Noé. Daqui 10, 20, 30 anos, está vendo? Aquela história de Noé era mentira. A Disney, a Hollywood contou outra verdade. É isso que nós estamos desfazendo. Esses 20 anos, o trabalho todo assim. Então nós estamos cansados, lutando contra isso, mas graças a Deus, mudamos a forma do brasileiro pensar, igual o povo beriano. Ele vai lá e confere. Não, mas isso não está na Bíblia. Por que o senhor está ensinando assim? Não é? Isso é muito bonito. Que Deus conserve vocês assim, com essa curiosidade, esse desejo de levar essa verdade ao mundo. Não é? Um grande abraço em todos. Fiquem na graça e a paz do nosso Senhor e Salvador. Boa noite, dona Pedrosa. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Até amanhã com o pastor Sebastião Aragão, estudando Apocalipse. Até amanhã. Obrigado a todos.